Senhor, formoso és. Tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tua graça invade mim, Senhor, formoso és. Tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tua graça invade. Boa noite. Vamos chegando. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Amém? Sejam bem-vindos ao lugar da partilha. Vai enviando esse link aí, convidando alguém para receber essa palavra que será partilhada na noite de hoje. Amém? Amém. Que esse louvor se cumpra na nossa vida, né? Que o Senhor possa reacender em nós a chama do primeiro amor, o fogo do primeiro amor, aquele fogo que traz a saudade, que traz o querer estar perto. Que esse fogo do Senhor possa nos alcançar nessa noite. Em nome de Jesus. Que o primeiro amor do Senhor esteja nas nossas vidas. Pai, nós queremos te dar graças, Pai, pelo teu grande amor por nós. Nós queremos te render graças porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigada pelo teu cuidado, pelo teu zelo, pela tua proteção. Obrigada porque o Senhor tem nos cercado por trás e por diante. Obrigada porque as tuas mãos estão sobre nós. Obrigada, Senhor, pela manifestação gloriosa da tua presença. Nós estamos aqui para ouvir e aprender do Senhor, que é bom, que é manso e humilde de coração. Nós queremos aprender do Senhor, Pai, para sermos pessoas melhores. Que a tua presença se manifeste nessa noite, na dimensão do corpo, da alma e do espírito. Toma cada família aqui representada, cada pessoa que está logada agora por este aparelho, repreende toda distração, todo roubo, Pai, de pensamentos, toda desatenção, toda queda na conexão, e que possamos compreender aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Fala, Senhor, porque nós vamos ouvir, e que o teu Espírito Santo possa se mover nesse momento, ministrando na nossa alma, em nome de Jesus. Nos limpa mesmo, Pai, e faz brilhar em nós o primeiro amor, o primeiro amor, a alegria de estar na tua presença como na primeira vez, Pai. Obrigada, Senhor, obrigada, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja bem-vinda ao lugar da partilha. Seja bem-vinda a esse momento. Muita chuva. Não sei como é que tá aí o frio. Mas o frio aqui tá de doer, viu? Chega a tá fazendo, ó, assovio. O vento. Mas o Senhor tem uma palavra para aquecer os nossos corações. Amém?
Eu não sei como você chegou a esse lugar da partilha nesse momento, talvez cansada, talvez um pouco desanimada por conta das lutas, por conta das frustrações, talvez temerosa por algumas decisões que você precisa tomar. Eu não sei quais sentimentos agora estão aí, ó, em ebulição no seu coração, na sua alma. Mas eu sei que a palavra do Senhor traz conforto. A palavra do Senhor traz paz. E não é uma paz como o mundo dá. É uma paz que excede todo entendimento. A ponto das pessoas ao nosso redor olharem e dizerem: mas como ela consegue estar com essa paz, com tudo desabando, com tudo dando errado? Mas você sabe que o que te mantém, o que te fortalece de dentro para fora é a paz do Senhor. É a paz que foi soprada pelo Espírito Santo dentro de você, amém? Então seja bem-vinda para esse momento, seja bem-vindo. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra que está no livro de Lucas, no capítulo 5. Nós estamos no segundo dia da nossa partilha dos 30, né? Você que vai estar assistindo essa live depois, essa live ela vai ficar salva, então você pode enviar também para outras pessoas. E a palavra do Senhor nos fala em Lucas 5, eu vou estar pontuando com vocês alguns versículos específicos, amém? E depois sinta-se à vontade para você fazer, né, uma leitura mais profunda nesse texto. Mas como a gente está se virando nos 30, eu vou estar pincelando alguns versículos específicos, tá bom? Me chama a atenção o título desse texto, porque foi quando Jesus escolheu os seus 12. E eu não vou falar agora diretamente, né, da escolha dos 12, de todos os 12. Mas eu queria chamar a sua atenção para algumas coisas que vão acontecer nesse texto de Lucas 5. E a primeira coisa que eu queria que você pensasse aí comigo é: quanto de frustração existe dentro de você nessa noite? Queria que você parasse aí agora por um minutinho e pensasse, né? Quantas metas, quantos alvos, quantos propósitos, quantas listinhas você foi fazendo durante a sua vida, durante os últimos anos, durante os últimos meses, as últimas semanas, ou até mesmo os últimos dias e as últimas horas. E metas talvez que você não tenha alcançado e isso gerou em você uma frustração. De repente um relacionamento com alguém, onde você tem se dedicado, mas você não tem visto um retorno. Talvez no seu trabalho, talvez as expectativas que você gerou em cima, em torno de algo, e você não tem visto isso acontecer. Normalmente, quando a gente planeja algo e esse algo não acontece, acaba gerando dentro de nós uma frustração, não é? E a palavra do Senhor nessa noite vai nos trazer um ensinamento e um convite. Deus nessa noite vai nos chamar a trocar a frustração pela obediência. É desafiador, né? Porque são duas coisas que parece que fogem do nosso controle. E de certa forma, sim, porque a gente não planeja ficar frustrado. Acaba sendo algo que é involuntário, que acontece, né? Algo humano, natural. Mas a obediência, ela é uma decisão. Ela é algo que você prontamente decide fazer. Você prontamente decide ouvir, se colocar, executar, fazer algo que você precisa fazer. E esse texto hoje vai nos dar um alerta, uma chamada para isso. Amém? Eu queria começar falando, lendo com você os versículos 1, 2, 3 e 4, que diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu à beira do lago 2 barcos. Pense aí comigo, 2 barcos. E os 2 pertenciam a Simão. E então Jesus pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Que ele pegasse aqueles barcos e afastasse um pouco da praia. Porque o Senhor Jesus queria usar aqueles barcos. E então Jesus senta-se sobre um barco e ele começa a ensinar o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas. E a todos, então, Jesus volta-se e diz: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre,
nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, eu irei lançar as redes. Até aí para a gente pensar um pouquinho. É interessante como, por mais que a gente leia um mesmo texto várias vezes, como a palavra do Senhor se renova, né? Eu já tinha lido e estudado esse texto muitas vezes, mas eu nunca tinha me atentado a algo que o Senhor fala aqui, pelo menos nessa versão que eu estou, que é a versão NVI, que é do versículo 4. Primeiro eu queria que você imaginasse comigo, Jesus, uma multidão vem em direção a Jesus para ouvir os ensinamentos, para desfrutar dos milagres, para ouvir as palavras de sabedoria. Jesus avista 2 barcos e ele pede que Simão afaste esses barcos da beira, né? De onde a multidão estava, para ter um distanciamento, para que ele pudesse ver melhor aquelas pessoas. E ele assenta-se nesse barco e ele começa a ensinar. Até aí tudo bem, né? Se a gente pensar nos filmes que a gente já assistiu, nas séries, a gente vai ver, a gente consegue imaginar isso na nossa mente. Mas no versículo 4, o Senhor dá 2 direcionamentos sobre uma mesma situação. Ele diz assim: tendo acabado de falar para que o barco fosse afastado, ele diz uma coisa para Simão e ele diz outra coisa para os outros discípulos. Para Simão ele diz: vá para onde as águas são mais profundas. Aí na minha versão diz assim: e aos outros ele disse: lancem as redes para a pesca. Observe que Jesus, não se engane, ele te conhece. Ele conhece a sua limitação, ele conhece a sua dor, ele conhece a sua angústia, ele conhece a sua tristeza, ele conhece os sentimentos que permeiam a sua alma. E ele vai dizer para você sempre aquilo que você precisa ouvir. No versículo 4 diz que para Simão, ele diz: vá para as águas mais profundas. E para os outros ele diz: joguem a rede. Pedro estava frustrado de uma pesca que não deu certo. Pedro era pescador, ele era experiente, né? Pedro tinha barcos, Pedro tinha habilidade tanto em preparar a rede, quanto lançar a rede, quanto puxar a rede. Mas a palavra do Senhor diz em Lucas 5 que Pedro já havia passado a noite inteira jogando a rede para pescar os peixes, mas nada ele havia conseguido pegar. E Jesus, ele é pontual, ele é estratégico, né? Ele é aquele que sabe aquilo que a gente precisa ouvir para nos levantar, para nos reerguer, para nos puxar. E ele tinha algumas palavras para dizer naquele momento, mas ele foi específico para Pedro. Pedro, vá para águas mais profundas. E essa é a primeira lição que o Senhor deseja falar ao nosso coração nessa noite. Talvez você esteja hoje se sentindo mergulhada ou inundada de muitas frustrações. Talvez você olhe e pense: mas eu já estou chegando nos 37, nos 38, nos 40. E você começa a se perceber como que o tempo está passando e você não conquistou aquilo que você havia determinado no seu coração. E quantas vezes a gente se pega dessa maneira, comparando a nossa vida com a do outro, pensando nas conquistas que o outro teve, mas nós não tivemos. E tudo isso é normal, porque nós estamos inseridos em uma comunidade, em uma sociedade. E quanto mais nós vemos as pessoas fazerem, serem, conquistarem, mais a gente se questiona o porquê não na nossa vida aquilo acontecer. E Pedro chegou aquele dia, para aquele momento ali, talvez para lavar as suas redes, como a Bíblia mesmo mostra, mas ele não imaginava que ele seria surpreendido por uma palavra que o confrontaria. Então Pedro chegou frustrado, mas o Senhor trouxe para ele uma palavra que o confrontou. Para Pedro, o Senhor disse: vá para águas mais profundas. O Senhor diz para o nosso coração nessa noite: para sair do nível da frustração, você vai precisar mergulhar em águas mais profundas. E o que essas águas mais profundas representam para mim e para você? Um novo nível.
Deus está chamando você, Deus está nos chamando para mergulharmos em um outro nível. Pedro já estava acostumado com a sua vida. Ele já estava acostumado talvez com a sua rotina de preparar a rede, de jogar a rede, de puxar a rede, de lavar a rede, de contar os peixes, de levar para os mercadores, de vender, de receber o dinheiro, de pagar as contas. Ele já estava acostumado com aquilo que ele tinha. E talvez a frustração fizesse parte do dia a dia de Pedro. Mas para Pedro, Deus tinha uma palavra pontual. Deus disse, vá para águas mais profundas. Ali na pessoa de Jesus, o Senhor bradou para Pedro. E o Senhor brada para nós. Nós não podemos viver mais no raso, no superficial. Pedro estava ali próximo ao seu barco. Pedro provavelmente já tinha desistido, porque ele mesmo relata, Senhor, nós já pescamos a noite inteira. E o Senhor disse para todos os outros discípulos que estavam do lado, joguem a rede. E Pedro volta para Jesus e diz, Senhor, sobre a tua palavra, porque é o Senhor quem está falando, eu vou. Em outras palavras, Pedro estava dizendo, Senhor, eu não vi nada, eu nem creio que nada vai acontecer, mas porque tu tá mandando? Quantas vezes na vida da gente a gente tá assim, gente? A gente tá dizendo, Deus, eu não tô mais acreditando não, já tô virando uma pessoa que eu não consigo mais acreditar. Eu até acredito que o Senhor pode fazer na vida do outro, mas na minha vida eu não consigo mais. Porque a gente já tá tomada, a gente já tá mergulhado na frustração das tentativas que não deram certo. Esse era o sentimento que envolvia Pedro. Mas quando o Senhor, ele diz a Pedro, vai para águas mais profundas, o Senhor e Pedro fala, tá bom, Senhor, porque o Senhor tá mandando, então eu vou. E ele vai. Mas ele não vai no raso, ele não vai no superficial. Ele obedece. E a partir da obediência de Pedro, ele vai para o fundo, ele vai para águas mais profundas e ele joga aquela rede. E qual não foi a surpresa de Pedro? Quando no jogar da rede, aquela rede ficou pesada. E quando ele tentava puxar, ele não conseguia, porque a rede ficou pesada. Então ele chamou os discípulos, os outros discípulos que estavam, mas os discípulos também não conseguiram ajudar Pedro a puxar, porque a rede estava pesada. Então, olha o que é que Pedro faz. Chama os outros pescadores com outros barcos. E quando esses pescadores vêm, que começam a ajudar Pedro a tirar, outra surpresa veio à vida de Pedro. Os barcos começaram a ficar cheios de todos os peixes que foram pescados. E os barcos quase romperam de tantos peixes que haviam naquela rede. E aí eu quero perguntar para você que chegou no início, você que chegou depois, essa live vai ficar salva, você pode pegar do início depois. Pedro chegou naquele dia com um sentimento de frustração, com um sentimento de tentativas frustradas. Não aconteceu, Senhor, eu já tentei de todas as formas, eu sou experiente no que eu faço, eu já tentei de todas as maneiras, eu usei todas as estratégias, não aconteceu, eu não aguento mais, eu vou lavar a rede. Mas a palavra de Jesus para ele foi, Pedro, não é hora de lavar a rede. Pedro, não é hora de parar, não é hora de desistir. Quem disse que porque você tentou e não conseguiu, é hora de parar? O Senhor está falando para mim e para você nessa noite. Você tentou, você se frustrou, você pensou em desistir, tudo bem. Mas agora é hora de você se levantar e jogar a rede em um lugar mais profundo. O Senhor está nos chamando para a profundidade, porque quando nós vivemos na beirinha, no nível, sabe, do superficial, ali é mais fácil, ali é mais tranquilo, mas ali também não tem desafio. E quando a gente não vive sendo desafiado, a gente não prova, não experimenta de grandes experiências. Se Pedro tivesse parado a caminhada dele ali, a única coisa que ele teria na bagagem seria a frustração de uma pesca que não deu certo. Se você parar onde você está agora, a única coisa que você vai ter como bagagem é a sensação de mais uma vez não ter conseguido, de ter parado no meio do caminho. Mas o Senhor não te chamou para parar, Ele não te chamou para desistir, Ele não te chamou para lavar as redes. Ao contrário, a palavra do Senhor para você nessa noite é, ei, vai para o lugar mais profundo, vai para águas mais profundas. Aí eu penso, por que no versículo 4... Jesus não disse de maneira geral para todos os discípulos.
Vão para águas mais profundas. A palavra, ela é pontual. E a Pedro ele disse, vá para águas mais profundas. E aos outros ele disse, lancem a rede. Porque Jesus sabia que Pedro precisava ouvir aquela palavra. Jesus sabia que Pedro precisava ser confrontado nos seus sentimentos, para que ele saísse do nível da frustração, para que ele saísse do nível das emoções e ele fosse desafiado a obedecer, porque não tem coisa mais desafiadora do que você ser convidado a repetir a mesma prática, o mesmo caminho, fazer a mesma coisa que você já fez e teve o insucesso. Porque quando a gente tem um insucesso, o que vem no nosso coração é, mas eu vou tentar como? Eu já tentei, eu já fiz de tudo. Nesses últimos dias eu tenho escutado muitas mulheres. Muitas mulheres têm chegado a mim e na maioria casadas. E elas trazem o mesmo discurso. Eu não tenho aguentado mais o meu casamento. Eu já tentei de várias formas. Olha, não dá mais, eu vou desistir. Olha, o meu marido é grosso, meu marido é bipolar, meu marido é inconstante. Hoje eu ouvi o testemunho de uma mulher e aquilo doeu no meu coração. Ela compartilhando que sábado ela fez 28 anos de casada. E ela preparou um jantar para o marido e para os seus filhos. E ela disse assim, ele nem na mesa sentou. Se uma coisa acontecer, seja no trabalho, seja com quem for, e aquilo chatear ele passa um mês sem falar comigo, ele passa 15 dias, ele desconta em mim, ele desconta nos filhos. E naquele momento eu pensei, meu Deus, essa mulher quer desistir e esse sentimento dela é lícito. É lícito, porque imagine você, quando você está falando de um relacionamento de amizade e aquela amizade é indiferente àquilo que você faz, é uma coisa, mas o marido que dorme e acorda e você não se sente amada, não se sente desejada, sabe? E você se esforça e você faz uma comida e você bota uma mesa posta e você usa uma lingerie e ele nem olha. A vontade que dá é lavar a rede, rasgar a rede, pipocar a rede, jogar a rede na cara dele. Sim ou não? Sim! É legítimo esse sentimento. Deus sabe dos sentimentos que permeiam o seu coração, as suas vontades. Mas Deus está te chamando nessa noite para você não agir pela sua vontade, para você ser obediente. Seja obediente, não desista. A palavra do Senhor para você nessa noite é persista, permaneça. Não jogue as redes, não lave as redes, não diga acabou, não diga Deus eu já tentei, não adianta, não vou conseguir. A palavra é específica para você nessa noite. Jogou? Ótimo, eu vi. Mas agora você não vai jogar de qualquer jeito. Você não vai jogar na beirinha, você não vai jogar no meio, você vai jogar em águas mais profundas. Você vai voltar lá onde você jogou e deu errado e vai jogar de novo. Porque quando você jogou, talvez eu não estava com você, mas agora eu vou estar. Aí você pode pensar assim, mas se Jesus está comigo o tempo todo, como é que eu joguei a rede e Jesus não estava antes? Porque muitas vezes a gente joga a rede sem o direcionamento de Jesus. Muitas vezes a gente vai para a pesca sem o direcionamento dele, sem a presença dele. Muitas vezes a gente toma decisões na vida da gente sem a presença dele, depois a gente quer dizer que Jesus não estava com a gente, se você não chamou. E aí eu disse para aquela mulher hoje, eu disse, você precisa chamar Jesus para o seu casamento. Você precisa chamar Jesus para a sua história. Você precisa chamar Jesus para o leito, para a sua cama. Porque a palavra do Senhor diz que a mulher santa santifica o marido. A mulher que busca santifica o marido. E o marido é tratado e o marido é trazido pela rédea, pelo poder da mulher que ora. Você não pode desistir. Imagine, gente, 28 anos, uma vida. Já nadou 28 anos, não pode morrer na praia. Essa é a estratégia que Satanás tem usado. Talvez você esteja aí com esse discurso na sua boca. Eu vou desistir, eu vou jogar tudo pro alto, eu não quero mais, por mim que se exploda. Eu vou fechar essa loja, eu não vou mais fazer desse jeito, eu não quero mais conta com ele, eu vou deixar essa família de lado. Talvez você esteja como Pedro, dizendo, eu já pesquei a noite inteira. Mas eu quero dizer para você, existe uma diferença entre pescar na prática, na rotina, nas habilidades do seu eu, nas habilidades do que você sabe fazer, porque de fato Pedro sabia o que ele estava fazendo. Ele era eficiente no que ele estava fazendo. Mas não adianta a sua eficiência se a presença do Senhor não estiver com você.
E Jesus, ele foi pontual. Pedro, pegue a rede, vá para águas mais profundas. Talvez o seu casamento esteja assim, talvez o seu trabalho esteja assim, talvez a sua maternidade esteja assim, talvez aquilo que o Senhor te prometeu pareça que está andando para trás. Não tem momentos na vida da gente que é assim? Que tu pensa, Deus, tu disse que ia me dar um trabalho. Só que eu não imaginava que tu ia me dar um trabalho, eu pensei que tu ia me dar um emprego. Eu não pensava que era no sentido literal, que esse trabalho tá me matando, me acabando. Deus, eu pensei que o Senhor ia me dar um casamento, mas o Senhor me deu foi um campo de guerra, porque é uma guerra. Deus, eu te pedi um filho, e o que eu vejo todo dia são gigantes levantando na minha casa. Ei! Quando Pedro jogou a rede, fundamentado na obediência, Deus não fez apenas com que ele pegasse peixe. Deus fez com que a bênção que estava sobre ele transbordasse para todos que estavam ao seu lado. Como é que a gente sabe disso? Porque lá em Lucas 5 diz que ele, pela obediência, jogou a rede, não conseguiu pegar, chamou os discípulos. Os discípulos também não aguentaram puxar a rede, ele chamou os outros pescadores dos outros barcos. 2 barcos foram cheios e a rede continuava cheia. Sabe o que o Senhor fala para mim e para você nessa noite? Quando Ele está na pesca, você não apenas vai ver a prosperidade, mas vai sobejar o ponto de todos aqueles que estão ao seu lado também serem abençoados pela bênção que está na sua vida. Se Pedro tivesse desistido pela frustração de uma pesca mal sucedida, ele não teria contemplado os milagres do Senhor na vida dele. Ele não teria se visto como um canal de bênção na vida daqueles pescadores. Entenda, às vezes a gente pede tanto, Deus, usa a minha vida. Deus, faz a minha família um lugar de bênção. Mas a gente pensa que é assim, a bênção vai vir, irmã. Você precisa chamar os céus para sua casa. Você precisa chamar os céus para dentro do quarto dos seus filhos. Você precisa chamar os céus para o seu trabalho. O que eu tenho visto são pessoas murmurando de muitas coisas com sentimentos legítimos. Murmuram do casamento, murmuram da sobrecarga de trabalho, murmuram da maternidade, murmuram de muitas coisas. Mas o que é que você está fazendo com esse sentimento de frustração que está dentro de você? Porque Pedro, quando ele foi para a pesca, ele trazia na bagagem a frustração. E porque Jesus sabia desse sentimento, a palavra para Pedro foi: Pedro, lance a rede em águas mais profundas. Você precisa sair desse nível, sabe? Que você só ouve a Jesus quando você abre a Bíblia e bota o dedo naquela palavra. Ou quando você ora naquele momento, quando você quer ou quando a coisa aperta. Você precisa viver os céus aí na sua casa. Para de usar a sua boca como um canal de maldição. De falar, a minha vida é um inferno, o meu trabalho tá um inferno, os meus filhos, misericórdia. Ah, moleque, se eu te pegar, às vezes você tá trazendo um inferno para dentro da sua casa. Quando na verdade o Senhor está te chamando para você trazer os céus para dentro da terra, para dentro da sua casa. A pesca na vida de Pedro só foi bem sucedida porque a presença de Jesus estava com ele. E a presença só estava com ele porque ele decidiu obedecer. O Senhor está dizendo para você hoje, você tem 2 escolhas. Ou você vive na frustração, ou você se levanta e joga de novo. E de novo, 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 até essa rede ficar cheia. Ele não disse, ele não te prometeu que você ia pegar uma rede cheia de peixes na primeira vez que você jogasse. Aí você pode me dizer, e eu penso muito no que eu ouvi daquela mulher hoje, são 28 anos. Ela disse, nunca foi diferente. Há 28 anos ele é desse jeito, ele é inconstante, ele é bipolar. Ele é estranho, foi isso que ela me disse. Mas a única palavra que o Espírito Santo de Deus direcionava ao meu coração para liberar sobre ela foi: chame os céus para dentro da sua casa. Porque quando você começar a declarar o nome dele, eu já vivi, eu digo para vocês agora de experiências que eu já vivi, quantas vezes eu vi Deus fazer coisas extraordinárias nas minhas finanças, na minha saúde, na minha vida, no meu casamento, na minha maternidade, quando eu me posicionei. Olha, existem orações e orações. Existe aquela oração que você vai chorar. Oh, Deus! E tem horas que não vai conseguir nem falar nada, só as babas e as lágrimas. Amém. Deus entende.
Tem aquela oração que você vai dizer apenas: Deus, tu sabe. Ah, Deus, tu sabe. Deus, tu sabe. Amém. Essa oração também é boa. Mas tem orações que você vai ter que levantar e guerrear. Tem orações que você vai ter que entrar nos céus dos céus e tomar por esforço aquilo que o inimigo está tentando roubar, que o Senhor te deu. E você precisa chamar os céus. Aqueles peixes já existiam. Aquelas águas já existiam. Aquela rede já existia. E por que Pedro passou a noite toda pescando e não veio um peixe? Porque é necessário posicionamento. Só vai viver milagres quem viver posicionamento. É necessário deslocamento, posicionamento, mudança de atitude e obediência. Então Pedro vai, joga a rede, não em quaisquer águas, mas nas águas profundas. E quando ele pega, a bênção do Senhor sobre ele foi tamanha que ele espalhou, ele multiplicou. Ele dividiu com todos os pescadores. Quando Deus fizer na sua vida, Ele vai fazer de uma maneira tão extraordinária que todos os olhos ao seu redor verão que foi a mão do Senhor que fez isso. Para que todos vejam, creiam e compreendam que a mão do Senhor fez isso. Agora eu quero te desafiar a você entender que você precisa sair da vitimização. Porque existem duas situações que acontecem nas nossas vidas diariamente. Você pode ser vítima. E tudo bem ser vítima, porque vítima é algo involuntário. Uma pessoa que é assaltada, ela é vítima de um assalto. Uma pessoa que sofre um acidente, ela é vítima de um acidente. Muitas vezes aquilo ali foi involuntário, foi algo que a pessoa foi surpreendida. Mas a vitimização é algo que você tem consciência. E você assume o papel de vítima, e você senta na cadeira da vítima, e você faz com que tudo gire em torno da situação que está acontecendo com você. E aquela frustração que era para ser um degrau para que você contemplasse o que Deus tem para você, ela se torna um mar onde você mergulha cada vez mais profundo e você fica preso. Deus está te chamando para um tempo de mergulhar em águas profundas, onde Ele vai gerar em você resistência. Deus vai gerar em você resistência. Eu me lembro que quando eu passei pelo problema de saúde que me levou à cirurgia, eu comecei esse problema com 21 anos, com 11 anos de idade. Com 11 anos de idade eu tive uma tendinite, uma inflamação. Eu sentei e quando eu levantei doía e comecei para o médico, ele disse não faça muito esforço. Eu tinha 11 anos. Depois desses 11 anos a minha vida mudou. Era uma tendinite que gerou uma inflamação mais profunda, que começou a gerar uma paralisia, uma limitação, que desencadeou uma necrose na cabeça do fêmur. E eu passei 23 anos indo para os hospitais. Tinham dias que eu passava 3 dias internada, 4 dias internadas, 8 dias internadas. O meu filho mais velho tem 13 anos e o mais novo tem 12. E quantas vezes eles foram me visitar no hospital, porque eu estava internada. Até que há 3 anos atrás eu fiz uma cirurgia, onde serrou a cabeça do meu fêmur e substituiu por uma prótese. Antes de eu fazer essa cirurgia do fêmur, eu já não amarrava o cadarço, porque eu não conseguia abaixar. Eu já não sentava no vaso sanitário sozinha, porque eu não conseguia abaixar. Eu tinha os meus movimentos muito limitados, as pessoas me viam da esquina, porque eu andava mancando, puxando da perna. Eu passei 23 anos, todas as pessoas, todos os enfermeiros do EMEC e do São Mateus já me conheciam. Mas um dia eu fiz uma decisão. Eu não quis que o meu nome fosse dor. Apesar de sentir muitas dores e gastar muito com remédios, eu decidi que o meu nome não seria dor, meu nome seria Cristine. E o meu nome significa, Cristine, escolhida por Deus. Eu decidi me levantar em persistência, em obediência e viver não a história de dor, mas a história de milagre. E quantas pessoas já foram alcançadas pelo meu testemunho. Na época eu congregava na Igreja Batista Missionária Internacional com o pastor João Batista da Silva. E quantas vezes, gente, ele orava por essa perna minha. Ele dizia, Deus cura tua filha, Deus visita esses ossos, Deus traz a cura. Foram 23 anos orando por uma cura que não chegou. Não chegou da maneira que eu esperava.
mas ela chegou. Porque no dia que o Senhor disse, vai chegar o fim a tua dor, foi dia 18 de setembro do ano de 2018, onde eu fiz aquela cirurgia. E desde então, eu nunca mais senti dor na minha perna. Eu ando, eu danço, eu brinco com os meus alunos, eu faço tudo que tu imaginar. Ninguém imagina que eu tenho prótese no quadril. Eu aprendi que o milagre que Deus tem para fazer na minha vida não vai ser como eu quero. Eu esperava que esse milagre fosse da cura, de eu não precisar usar a prótese, mas o milagre veio através da prótese. Às vezes a gente fica frustrado porque a gente quer que o milagre venha do nosso jeito, da nossa forma. E Deus está bradando dos céus nessa noite, dizendo para você, ei, você já jogou a rede, a frustração é real. Eu conheço você, eu sei que você está tentando, eu sei. Mas joga mais uma vez. Mas não joga de qualquer jeito, não joga em qualquer lugar. Joga em águas profundas. Pedro precisou ir para as águas profundas. Você precisa ir para as águas profundas para você viver o novo de Deus. E que coisa maravilhosa é saber que a história que em mim gerou tanta dor, trouxe cura, tem trazido cura para tantas pessoas. Porque o meu nome poderia ser, né? Do Lima Rolim. Mas meu nome não é Do Lima Rolim. Meu nome é Cristine Laiane Lima Rolim Gadeia. Você pode viver coisas novas. Você pode, a partir da obediência. E a palavra do Senhor para você hoje é: levante-se. Não é momento de você jogar as redes. Não é momento de você desistir. Não despreze os pequenos começos. Talvez a pandemia tenha sido uma oportunidade de Deus na tua vida para você começar um negócio, para Ele te dar uma ideia, para Ele, sabe, avivar algo em você, para trazer um sentimento novo ao seu coração e a partir disso você começar a viver um sonho novo. Você precisa se posicionar, porque para viver águas profundas, gente, não dá para viver águas profundas com as águas no calcanhar. Você precisa se deslocar, você precisa se movimentar, você precisa estar disposta a viver o novo. Deus tem algo novo para a sua vida. Amém? Deus tem algo novo para a sua vida. E era isso que eu queria compartilhar para você. Nós estamos com um desafio da partilha dos 30 minutinhos da palavra. Se você chegou agora e não pegou essa live no início, ela vai ficar salva. Mas a palavra do Senhor para você hoje é: troque a frustração pela obediência, para que você possa conhecer águas mais profundas e possa conhecer a plenitude, sabe, dos sonhos de Deus para a sua vida, a ponto de não apenas você pegar peixes para suprir as suas necessidades, mas ao ponto de poder também abençoar aqueles que estão ao seu lado, para que os outros também contemplem e vivam do mesmo milagre que o Senhor tem derramado pela tua vida, na tua vida, através da tua vida, amém? Nós vamos orar agora, e a minha oração ao Senhor nessa hora é que Ele possa, nessa noite, com a mão poderosa dEle, arrancar do teu coração todo sentimento de frustração, de angústia, de paralisia, de atrofia, de medo, de insegurança. Ah, Espírito Santo de Deus, as tuas palavras são pontuais. Elas chegam na hora certa, no momento certo. Toma agora os corações, Pai. Toma cada pessoa que está ouvindo esta palavra. Que elas sejam invadidas pela tua graça, pelo teu amor. Que elas sejam ressuscitadas, que elas sejam reativadas, que elas sejam redirecionadas, que elas possam, Pai, contemplar o milagre do Senhor, que elas possam contemplar a plenitude da graça do Senhor dentro delas, que elas possam nessa noite jogar mais uma vez a rede nas águas profundas, que elas possam aceitar o desafio. Tira mesmo, Senhor, todo sentimento, Pai, de paralisia. E que elas possam avançar em direção àquilo que o Senhor tem para elas. Que haja a bênção do Senhor. Toma cada mente cativa em obediência ao Senhor. Vai trazendo a paz que excede todo entendimento. Vai tirando todo o comichão dos ouvidos.
Deus, toda tristeza que veio pela palavra que elas ouviram, que diziam que elas não iam muito longe, que elas não iam conseguir, que ia dar errado de novo. Pai, em nome de Jesus, agora vai quebrando toda palavra de maldição que foi liberada, toda palavra contrária, todo malefício da inveja. Pai, por um caminho elas vieram, mas por 7 elas fugirão, porque maior é o poder do sangue de Jesus. Pai, o medo é um nome, mas Jesus é o nome que está sobre todo nome. Paralisia é um nome, mas Jesus é o nome que está sobre todo nome. Que gotas do sangue de Jesus agora sejam derramadas sobre cada uma dessas mulheres agora. Que elas sejam inundadas pela graça do Senhor. Que o Senhor possa colocar em ordem a casa delas. Passa em revista, meu Deus, cada casamento, a maternidade, a vida profissional, os sonhos, os alvos, os projetos. Pai, a tua palavra nos diz, Senhor, que o Senhor já derramou sobre nós tanto o querer quanto o efetuar. Libera sobre elas sonhos, sonhos do teu coração. Alinha os sonhos dela com a tua vontade, com o teu propósito, com aquilo que o Senhor tem para fazer. Coloca todas as coisas no lugar, traz um novo tempo, traz a manifestação do Senhor, faz algo novo, Pai, de dentro para fora. E que elas possam, Senhor, ser alcançadas pela unção do Senhor de resistência, para resistir ao dia mau, para resistir à roda dos escarnecedores, para resistir a todos aqueles que vêm contra elas. E que em nome de Jesus, na força do Senhor dos Exércitos, elas possam se levantar e se posicionar para pescar e para, Senhor, receber a experiência de uma rede cheia, sobejando, transbordando, ao ponto delas terem, Deus, a possibilidade de abençoar aqueles que estão também ao seu redor. Nós te agradecemos pela tua palavra, em nome de Jesus, que seja uma semana de paz. Aquelas que entraram aqui te pedindo uma resposta, que o Senhor possa trazer ao coração delas o brado. Não desista, não desista, não desista. Não é hora de lavar as redes. Joga mais uma vez, mas dessa vez joga em águas mais profundas. Em nome de Jesus. Amém? Amém! Gente, foi um prazer mais uma vez. Convido você a acompanhar as palavras que estão sendo liberadas durante a semana, pequenos trechos, né, de palavras aí no meu feed. Também o canal no YouTube, caso você não consiga assistir muito pelo Instagram, você também consegue assistir as ministrações das lives e das palavras lá pelo YouTube. Não deixa de receber uma palavra de força, de ânimo. Compartilha com aqueles que estão precisando ouvir essa palavra, amém? Eu sei que o Senhor tem coisas grandes para fazer. Deus abençoe vocês. Até segunda-feira, em nome de Jesus.